Dungeons & Dragons, o jogo mais famoso do mundo de RPG, se popularizou por conta da série Caverna do Dragão, que foi inspirado no jogo. No jogo você pode jogar com inúmeros tipos de personagens, em um mundo de fantasia medieval, recheado de magias e criaturas. E é justamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, dos 5 monstros mais fortes de D&D. Quer saber quem são eles e do que são capazes? Fica comigo que depois da vinheta vamos falar de cada um deles. Rodou aí, diretor. Salve, amigos nerds! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Acerto Crítico. Eu sou o Diran e hoje o nosso assunto é Roleplay Game, ou RPG como é mais conhecido. Vamos listar os 5 monstros mais fortes da 5ª edição de D&D e mostrar algumas de suas características, seus habitats e dar ideias de como usá-los em sua campanha. Mas antes de continuar, dá uma moral pra gente, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações e não esqueça também de nos seguir lá no nosso Instagram, que lá tem muito conteúdo bacana. E, sem mais demoras, bora pro vídeo. Antes de começar, deixa eu te explicar primeiro o que é Dungeons & Dragons, ou D&D, como é chamado. Até se tornar o que é hoje, D&D passou por muita história. A sua origem vem lá da década de 1970, nos Estados Unidos. 3 colegas, David Wesley, Gary Gygax e David Anderson, eram jovens fascinados por jogos que simulavam as guerras, os chamados War Games. Assim, se juntaram com mais amigos e juntos criaram textos, regras e demais narrativas. Ao fazer isso, não imaginavam que estavam criando o D&D, também conhecido como o principal e mais famoso jogo de RPG do mundo. No início, o D&D era confuso e continha regras que cabiam em apenas 3 páginas. Porém, com o passar do tempo, eles foram conquistando uma legião de fãs e hoje se tornou uma obra que já inspirou inúmeras outras, como desenhos, HQs, músicas, filmes e está na sua 5ª edição. Mas, Diran, o que é D&D? Ih, rapaz. Dungeons & Dragons é um jogo de RPG que cada jogador controla um personagem. Durante a longa aventura, os participantes comandam suas ações dos heróis e a interação deles com outros personagens no cenário do jogo, que é de fantasia medieval. É comum que uma partida de D&D demore várias sessões, também chamadas de aventuras. Assim, o conjunto de várias aventuras relacionadas é tratada como campanha. Os pré-requisitos básicos para jogar D&D são os jogadores, cada um com seu papel pré-estabelecido, seja mestre ou de aventureiro, um conjunto básico de regras e os dados. Por falar em dados, estamos produzindo um vídeo que fala só sobre os dados de RPG e algumas curiosidades históricas por trás deles. Vai ser bem legal, aguardem, espera aí, não vou dar spoiler não. Assim espera. Porém, com o passar do tempo, foram adicionados vários outros acessórios e itens que podem deixar as aventuras e campanhas mais divertidas e complexas. Assim, algumas partidas são feitas com a utilização de tabuleiro. Ainda pode ser usados também miniatura dos personagens, dados extras, cenários, entre outros. Tudo isso deixa o jogo muito mais interessante. Hoje em dia, por conta da pandemia, houve uma grande adesão a plataformas online para se jogar RPG, onde se pode jogar à distância, coisa que era impossível até então, pois a premissa de uma partida de RPG sempre foi presencial. Mas hoje já existem alguns recursos que permitem jogos online, e eu vou te falar uma coisa por experiência própria, são bem maneiros. Podemos inclusive fazer um vídeo aqui em breve falando sobre essas plataformas. Mas agora que você já entendeu um pouco sobre D&D, bora falar desse nosso top 5. Já era tempo. 5º lugar, o Lich. O Lich é um mago morto-vivo que, por meio de magias das trevas, conseguiu aprisionar a sua alma em um objeto e, com isso, ele se torna imortal. Eu já sei em quem você está pensando, e sim, ele seria uma espécie de Lich sim, mas ele não é exatamente um morto-vivo. O Lich é um mago de tendência maligna que buscou se eternizar, pagando um preço por isso. Ele aprisiona sua alma em um objeto chamado Filactéria. É como se fosse uma das Horcruxes do Voldemort. Não diga o nome dele. Desculpa, de você sabe quem. Foi mal. Basicamente, a Filactéria aprisiona a alma do Lich, impossibilitando que ele morra, mesmo que seu corpo seja totalmente destruído. A Filactéria, obviamente, fica num lugar seguro e protegido, pois a única forma de se destruir um Lich, de uma vez por todas, é destruindo a sua Filactéria. Caso você vença o Lich, mas não destrua a sua Filactéria, o Lich aparece em 1d10 dias depois, totalmente revitalizado ao lado da sua Filactéria. Como eu disse, um Lich é um mago extremamente poderoso, que se transformou em morto-vivo e por isso
a sua capacidade mágica costuma ser muito alta. Ele pode conjurar magias de até 9º círculo. Além das magias, ele tem inúmeras resistências a tipos de dano, como frio, elétrico e necrótico. E é imune a danos não mágicos, ou seja, é difícil deitar esse cara. Ele também possui um toque que paralisa seu alvo por 1 minuto, mas o alvo pode repetir o teste todo turno para tentar se desvencilhar dessa paralisia. A CD do teste é 18. O Lich também tem ações lendárias e resistências lendárias, o que faz dele um ótimo boss de campanha. O seu nível de desafio é 21, mas caso você o enfrente em seu covil, é 22. E quer uma dica de mestre? Faça sempre com que seus jogadores enfrentem o Lich no covil, pois fica muito mais interessante o combate e mais realista. Afinal, eu vou sair do meu covil pra quê? Eles que venham aqui me pegar, pô. É verdade. Uma forma legal de você usar em suas campanhas é de ter alguma região inóspita onde coisas esquisitas começam a acontecer. Ou pessoas que foram pra lá e jamais voltaram. E assim, os aventureiros ficam sabendo disso e vão lá investigar e descobrem que se trata de um Lich que está escravizando as pessoas e criando um exército de mortos-vivos. Quarto lugar, empírico. Dificilmente você vai enfrentar um empírico, pois a maioria deles são bons, a não ser que você jogue uma campanha onde os jogadores sejam os vilões. Aí sim, mas em grande maioria isso não acontece. Nós sempre somos os heróis bonzinhos. Mas não acho que por ele ser bom, ele é um anjinho não, tá? A sua tendência é caótica e boa, ou seja, ele é bom, porém meio rebelde, sabe? Mas o que exatamente são os empíricos? Empíricos são os filhos celestiais dos deuses, dos planos superiores. Eles são universalmente belos, esculturais e autoconfiantes. Ou seja, eles são guerreiros divinos com grande poder. Geralmente eles são enviados ao plano material para resolver problemas divinos, ou guardar locais sagrados e assim vai. Os empíricos são considerados titãs divinos e são imortais em questão de morte natural. Eles ainda podem ser assassinados, mas é difícil, hein? Os caras são fortes e resistentes, tanto que são imunes a danos não mágicos e ainda possuem visão verdadeira de 36 metros. O que significa que eles podem ver de tudo, até o invisível, por 36 metros. Eles usam em sua grande maioria uma marreta enorme, como arma, mas nada impede você colocar eles com outras armas nas mãos. Mas lembre-se, seus ataques com armas são mágicos e causam bastante dano. Além da arma, ele pode arremessar um raio com alcance de 180 metros, que pode causar 7 tipos de dano diferentes: ácido, fogo, frio, trovejante elétrico, energético ou radiante, a escolha do próprio empírico. Ele também possui ações e resistência lendária. Seu nível de desafio é 23, ou seja, tem que estar muito bem preparado para enfrentá-lo. Uma ideia boa de como usá-lo na sua campanha seria os aventureiros, digamos assim, precisam chegar a um tipo de templo sagrado para pegar um artefato lendário que está lá guardado. Mas ao chegar lá tem um empírico guardando o templo, e ele diz que só os dignos podem passar, e para ser digno é preciso vencê-lo em um combate direto. Terceiro lugar, Kraken. Esse para mim é um dos monstros mais sinistros que tem, ainda mais depois de ver Piratas do Caribe 2, né? Olá, fera. A origem do Kraken tem várias histórias diferentes, desde que o mundo é mundo. Mas no D&D é o seguinte: no início dos tempos, os Krakens serviam como ferozes guerreiros dos deuses. Quando a Guerra dos Deuses acabou, os Krakens foram libertos de sua servidão divina, nunca mais sendo vinculados por nenhum outro ser. Nações inteiras tremiam de medo quando o Kraken surgia do seu domínio obscuro e no meio dos mais profundos oceanos. Tempestades surgem ou terminam de acordo com a sua vontade. O Kraken é uma força primitiva que oblitera as maiores conquistas da civilização, como se fossem castelos de areia. Seus ataques devastadores podem destruir comércios marítimos e interromper comunicações entre cidades costeiras. Ou seja, galera, o Kraken é um monstro tão terrível que ele já foi usado em vários filmes e histórias como o vilão supremo. O Kraken não é só muito poderoso, mas como enfrentá-lo é algo muito complexo, pois o mesmo vive nos oceanos, e lá ele tem uma certa vantagem no combate. O Kraken é um titã caótico e mau, que reina nos oceanos como criatura suprema, e ninguém ousa desafiá-lo por lá. Ele ataca com sua mordida e seus tentáculos, que alcançam até 6 metros de distância, e que ainda podem arremessar seus adversários a uma distância de 18 metros. Ele é imune a danos não mágicos e a dano de eletricidade, pois ele mesmo cria uma tempestade elétrica que pode arremessar raios nos seus inimigos. Ele também é imune às condições paralisado e amedrontado, afinal, para assustar um Kraken é quase impossível, não é verdade? Ele possui ações e resistências lendárias, e também, além disso, ele provoca efeitos regionais
próximo ao seu covil. Uma delas é criar tempestades no raio de 10 km. Se você vive em uma região costeira e do nada tem tempestades estranhas, você pode estar morando perto de um Kraken. O nível de desafio do Kraken é 23, e uma maneira legal de colocar ele numa história é a seguinte: os aventureiros foram fazer uma viagem de navio e acabaram naufragando em uma ilha. Ao explorar essa ilha, lá eles descobrem que há uma civilização que cultua o Kraken, e que inclusive esses cultistas fazem oferendas humanas ao Kraken de tempos em tempos, e agora eles podem ser as próximas oferendas. Segundo lugar, Dragão Vermelho. No nosso segundo lugar é um dragão. Não poderíamos falar de Dungeons & Dragons sem falar de um dragão, né? O Dragão Vermelho Ancião ocupa nosso segundo lugar neste top 5. Os mais avarentos de todos os dragões, os vermelhos buscam aumentar suas montanhas de tesouros. Eles são excepcionalmente vaidosos, mesmo para os dragões. E esse conceito é refletido em suas posturas imponentes e no desdém pelas outras criaturas. O odor de enxofre e fumaça envolve o dragão, cujos chifres voltados para trás e espinhos ósseos definem a sua silhueta. Suas ventas abertas e seu focinho expelem fumaça o tempo todo, e seus olhos dançam como chamas quando ele está enfurecido. Suas asas são as mais longas dentre os dragões cromáticos, e ele tem uma tonalidade azul escuro ao longo de sua barba externa, lembrando metal incandescente azulado pelo fogo. Esse é outro monstro que temos inúmeros filmes e obras literárias com ele. Os dragões são criaturas fascinantes que já apareceram em inúmeros contos, como Harry Potter, O Hobbit, Game of Thrones, Coração de Dragão, A Casa do Dragão e por aí vai. Tem até um filme moderno de dragões chamado Reino de Fogo, que é muito maneiro. Esse filme é com Christian Bale e Matthew McConaughey, onde dragões acordam no mundo atual e com isso o mundo vive um cenário pós-apocalíptico. Se você não viu, veja esse filme que, olha, ele é muito maneiro. Os dragões vermelhos, como já dito, cospem fogo e por isso são também imunes ao fogo, obviamente. Eles habitam montanhas altas e de preferência vulcânicas. Seu covil é sempre recheado de tesouros muito valiosos. Ele ataca com suas garras mordidas e sua cauda, porém algumas vezes ele também usa as suas asas para tal, mas sua pior arma, obviamente, é o seu sopro de fogo. Um cone de 27 metros que causa 26d6 de dano de fogo. Para tentar evitar parte desse dano, o personagem precisa ser bem sucedido em uma salvaguarda de destreza, dificuldade 24. Caso seja bem sucedido, recebe metade daquele dano. Vale lembrar que o sopro do dragão precisa ser recarregado no final de cada turno. O mestre precisa rolar um D6. Se tirar 5 ou 6, significa que no próximo turno ele pode utilizar o sopro de novo. Além de suas armas naturais, ele também tem a sua presença aterradora, que amedronta quem vê o dragão. Quem puder ver o dragão dentro de 36 metros deve realizar uma salvaguarda de sabedoria, CD 21, para resistir. Caso falhe, o alvo foge desesperadamente do dragão. Mas quem é bem sucedido está imune a essa presença por 24 horas. Ele possui também ações e resistência lendária, que deixa ele bem mais desafiador. O covil do dragão também exerce efeitos regionais pela região ao redor dela. Uma ideia legal para você colocar um dragão na sua história é a seguinte: um dragão adormecido despertou depois de anos e agora está atacando vilarejos próximos em busca de alimentos e tesouros. Lembrando que dragões podem viver por mais de 800 anos. Primeiro lugar, Tarrasque. Chegamos ao primeiro colocado dessa lista. Nada mais, nada menos do que o temível Tarrasque, um monstro mais forte de todo o D&D. Seu nível de desafio é 30. Acredita-se que apenas uma dessas criaturas exista, embora ninguém possa prever onde ele irá atacar. Como um bípede escamoso, o Tarrasque mede 15 metros de altura e 21 metros de comprimento, pesando centenas de toneladas. Ele se move como uma ave de rapina, inclinando-se para frente e usando sua poderosa cauda longa para se equilibrar. Sua bocarra cavernosa abre-se o suficiente para engolir até as maiores criaturas, e sua fome é tão grande que ele pode devorar populações de cidades inteiras. Ele é imune a fogo e veneno e armas não mágicas, e além disso, ele não pode ser envenenado, paralisado, amedrontado ou enfeitiçado. Ele possui uma carapaça refletiva que repele ataques mágicos. Sempre que o Tarrasque for alvo de uma magia, como mísseis mágicos, uma magia de linha, ou uma magia que requeira uma jogada de ataque à distância, rola-se um D6. Entre 1 e 5 o Tarrasque não é afetado. No 6, o Tarrasque não é só afetado, mas o efeito é refletido de volta para o conjurador, como se ele tivesse sido originado do Tarrasque, transformando o conjurador no alvo. Ou seja, tem que descer o cacete nele mesmo. Só magia não adianta muito, não. Vamos respirar. Vamos respirar.
Ele tem 4 armas naturais: a mordida, as garras, os chifres e a sua longa cauda. Além de uma presença aterradora que funciona como a presença do dragão, que eu acabei de falar, que pode afugentar quem o vê. Ele possui também uma manobra de engolir, ao qual ele pode engolir uma criatura grande ou menor. O Tarrasque realiza um ataque de mordida contra um alvo grande ou menor, que já esteja agarrado por ele. Se o ataque atingir, o alvo sofre dano de mordida e também é engolido, e aí o agarrão termina. Enquanto estiver engolido, o alvo estará cego e impedido, e terá cobertura total contra ataques e outros efeitos de fora do Tarrasque, e sofre 16d6 de dano ácido no começo de cada turno do Tarrasque. Se o Tarrasque sofrer 60 de dano ou mais em um único turno por uma criatura, o Tarrasque deve ser bem sucedido num teste de resistência à Constituição, CD 20, e no final desse turno, regurgitará todas as criaturas que ele engoliu, que cairão a um espaço de até 3 metros do Tarrasque. Se o Tarrasque morrer, uma criatura engolida não estará mais impedida e poderá escapar usando 6 metros de deslocamento e estando caída ao sair. Ou seja, galera, se o Tarrasque te engolir, ele começa a te digerir. Por isso que você vai sofrendo esse dano. Então, assim, torça para ele não te engolir, porque causar 60 de dano em um único turno é muito difícil. Sem contar que o Tarrasque ainda pode resistir. Ele pode fazer um teste de uma salvaguarda de Constituição CD 20. Isso para o Tarrasque não é nada. Sinceramente, não é nada. Ele tem uma Constituição muito alta. Então, torça para não ser engolido pelo Tarrasque. O Tarrasque possui também ações e resistência lendária. Quer uma ideia boa para colocar um Tarrasque no jogo? Não coloque. Tô brincando. Você pode dizer o seguinte: um grupo de magos estava tentando fazer um experimento mágico e acidentalmente despertar um Tarrasque que agora está enfurecido e irá destruir tudo. E a única forma de colocá-lo para dormir é pegando um item lendário que fica em um templo distante perdido, que ninguém sabe. Inclusive pode ser o mesmo templo, olha só, pode ser o mesmo templo protegido pelo Empírico que nós falamos antes. Olha aí, uma ideia boa que eu acabei de te dar para você colocar o Empírico na mesma campanha que o Tarrasque. Tava ruim, agora parece que piorou. E você, o que achou dessa lista, galera? Já enfrentou algum desses monstros? Como foi o combate? Venceu? Conta pra gente aí nos comentários. Lembrando que estamos nos organizando aqui no canal para ter sessões ao vivo de RPG. Então, se você gosta de RPG, fica ligado que nós vamos comunicar aqui na nossa aba Comunidade e lá no nosso Instagram. Por isso que é bom e é importante vocês nos seguirem lá no nosso Instagram também para ficar por dentro dessas novidades. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço, muita XP e até a próxima. Valeu!